Eu sempre gostei muito. Não, é porque tem muita gente, eu lembro disso também na faculdade, que o pessoal falava, tem muito fisioterapeuta que é um médico frustrado, vamos dizer, que queria ser médico, mas não foi, né? Quantos? E eu acho que todo mundo acha que quem é da área da saúde gostaria ou se frustrou tentando fazer medicina e aí escolhe biomedicina ou fisioterapia. Não, são áreas totalmente diferentes. São totalmente diferentes. São totalmente. São sub-áreas da medicina, não tem como falar que não, né? A gente não acaba. São sub-áreas da medicina, mas nunca foi. Eu sou um médico frustrado. Não sou, cara. Não sou. É um sou um fisioterapeuta feliz. Exatamente. É isso, cara. Foi assim. E aí, dentro vamos lá, tá fazendo fisioterapia. E como que foi pra essa questão desse mestrado? Esse mestrado foi em quê? Eu começo meu mestrado, eu tinha um médico que eu acabei conhecendo, que é um médico da USP, ele é dermatologista, médico na USP, em Ribeirão, o Dr. Marco Andrei. E aí eu vou conversar com ele. E eu tinha feito a minha pesquisa eu estava iniciando minha pesquisa já no terceiro ano, eu já tinha começado minha pesquisa no TCC, para eu fazer. Minha pesquisa no TCC eu queria saber qual era o comportamento de bactéria diante da irradiação de laser. Ok. Muito mais ligado à físio mesmo, né? E aí eu começo a pesquisar professores para fazer o meu mestrado. E nessa de pesquisar professores para fazer mestrado, eu lembro de pelo menos uns 5 ou 6 professores que eu quero fazer mestrado. Não tenho vaga. Não tenho vaga. Pô, se eu bater na cara de pau lá na porta deles, eles não vão abrir para mim. Preciso achar alguém que me indica. Lembrei desse médico que era um amigo da minha irmã, que eu tinha conhecido e tal, lembrei dele. Aí liguei para ele. Falei, doutor, quero fazer mestrado e tal. E eu tô a fim de começar, mas eu preciso de alguém que me indique. Tô com uma dificuldade. Tô com uma dificuldadezinha de leve só, uma dificuldade básica, eu falei. Eu precisava de alguém que me indicasse. Você não me indica para algum professor? Ele falou, qual que é a sua área? Eu falei, minha área é essa. Aí ele falou, mas essa é a minha área de pesquisa. Pronto. Ele trabalhava com cicatrização de ferida. Que legal, cara. A área dele era cicatrização de ferida. Ele falou, falei, tá, e daí? Eu te oriento no mestrado. Falei, você tá brincando. Putz, cara. Ele falou, não, te oriento. Tá. Falei, quando? Ele falou, quando que você tá livre? Eu falei, não, o dia que você quiser. Isso eu tava no terceiro ano. Ele falou, o dia que você quiser. Eu tô livre, só você me falar que eu tô. Ele falou, vem pra cá essa semana. A gente faz uma reunião, conversa. O ano que vem você termina a faculdade, você vem pra cá. E aí ele segurou lá pra mim e tal, e eu fui embora, fui pra lá. Aí é onde eu começo, né? Ele com a área da dermato. Legal. Só que, cara, eu trabalhava ali na fisioterapia, eu entrei por conta do esporte. Queria ser fisioterapeuta esportivo. Tinha, na época, a Uniara, a faculdade que eu fazia, tinha um time de basquete. Eu lembro que eu era fisioterapeuta deles no 4º ano. Quando eu fazia estágio, eu fazia o estágio em paralelo, eu fazia estágio no time de basquete. Tô ali na minha... Vou fazer o meu mestrado, mas pensando nessa área da ortopedia, do esporte e tal, me surge uma oportunidade de dar aula na faculdade, lá na minha cidade, só que era na área de dermato. E eu trabalhando como dermatologista, querendo dar aula, trabalhando com dermatologia. A faca e o queijo na mão, Eu falei, quer saber? Me chamou, eu vou. E eu fui. E outra que é uma renda, né? Você já ia ser professor, que era o que você queria. Exatamente. E ainda também tem uma remuneração, né, cara? Não era a área que eu queria? Não, mas foi a área que eu me apaixonei, né? Porque tô aqui hoje. E aí começou a dar aula na dermato. Comecei a dar aula de dermatologia. Dermatologia dermato funcional na fisioterapia. E isso mais ou menos em que ano, Daniel? 2007 para 2008. E como que era já a dermato funcional aquela época? Era só dermato funcional, não tinha estética. Não tinha estética? Não. Queimados, hanseníase, obesidade. O mais próximo que a gente chegava da estética era obesidade. Certo. Mas doenças de pele, hipercromias, hipocromias, não tinha estética. A gente não falava em estética. Era dermato funcional, cicatrização de feridas, queimados. Que era o mais comum, né? Acho que cicatrização, queimados, acho que era o mais comum, né? E entrava nessa área, a gente não falava de estética.
Caramba, imagina, ainda mais lá no interior, né? Taquaritinga, imagina só, você... Não, estética lá era assim, era um ultrassomzinho de um cabeçote, uma endermo e uma alta frequência para facial. A minha tia, ela foi esteticista a vida inteira. Minha tia, sei lá, de quando eu me conheço por gente, minha tia era esteticista. Ah, então já tem mais de 40 anos na área. Já, brincando. Né? Os aparelhos dela era um endermo, um ultrassom, uma alta frequência e mão. E que já era uma baita tecnologia, né? Para 40 anos atrás. Tecnologia para 40 anos atrás. Ela dominava. Ultrassom, né? Ela dominava. Só que era isso a estética. Sim. Não era o que a gente tem hoje, cara. Cara, hoje tem cada tecnologia, né, Daniel? E aí depois, dentro desse trabalho com esse dermatologista amigo seu, com esse professor dermatologista, aí já começou a surgir o trabalho com a drenagem? Foi aí que já surgiu a... Não. Eu começo a dar aula, e aí eu vou atrás de... Esse meu professor de mestrado, ele recebeu uma oportunidade de trabalhar, de fazer umas pesquisas na Índia, certo. Ela tinha muita ferida, muita coisa. Ele recebe uma oportunidade de ir para a Índia, e aí eu tô terminando meu mestrado. Falei, e o meu doutorado? Ele falou, eu não consigo. Aí eu, nossa, falei, e agora? Né? Quebrou sequência, né? Quebrou a sequência. Bom, mas tudo bem. Eu já tô dando aula na faculdade, surge uma pós-graduação numa faculdade em São José do Rio Preto, que também é tudo ao redor ali. Certo. Fica um pouco mais longe, mas ao redor. Ali na Faculdade de Medicina. Eu começo a pesquisa, eu começo a fazer a pós-graduação lá. Uma das pós-graduações que eu tenho, eu começo a fazer lá. Conheço uma enfermeira que trabalhava com cicatrização. Certo. Foi minha professora Falei, eu queria ver, né, se eu conseguia fazer meu doutorado. Ela falou, eu não posso. Porque eu só posso orientar enfermeiro pela faculdade. Caramba. Mas tem um cara que eu vou te indicar. Conversa com ele que de repente ele pode. É onde eu vou até o Godoy. E aí eu chego no Godoy e falo, doutor, eu tenho mestrado, mas eu quero fazer o doutorado. Né? Eu quero fazer meu doutorado. E é onde eu começo a fazer essas pesquisas. Aí ele olhou e falou, a minha linha de pesquisa é a drenagem. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer na drenagem. E é onde eu fico 8 anos na clínica dele, lá em São José do Rio Preto. Caramba, 8 anos estudando drenagem, Daniel? Só com o Godoy. Só com ele? Desde 2008. É porque eu termino o meu mestrado. Eu começo o meu mestrado em 2004. Eu dou uma atrasada no meu mestrado. Seguro ele, termino ele em 2008. Em 2008 eu vou para São José do Rio Preto. Certo. Em 2008 até 2016 eu fico fazendo as pesquisas, os estudos, todas as coisas. E aí isso já era um trabalho, era remunerado isso? Não. Trabalhava dentro da clínica? Como é que você fazia? Não, cara, eu ia... Aí você trabalhava ainda à parte, em outras... Eu dava aula na faculdade. Eu dava aula na faculdade, supervisionava estágio da faculdade, e 2 vezes por semana eu ia e voltava até São José do Rio Preto. Legal. Fazendo... E, cara, você trabalhava... Pô, mas isso tudo era de graça. Não, eu colocava até do meu bolso. Sim, eu imagino. Mas pra mim... Meu Deus, eu tá do lado daquele cara. E outra, a experiência que isso te trouxe, né, Daniel? Demais. Hoje, quando a pessoa pega o seu currículo, pô, quem é o professor Daniel Zucchi? Pô, o cara passou 8 anos, só 8 anos da vida, pesquisando drenagem com uma autoridade. Uma lenda. Cara, eu não tenho medo de falar. Tá? Eu não tenho medo de falar, vão me criticar, talvez a pessoa pode me criticar à vontade. Eu estive do lado dele, eu trabalhei. É o maior do mundo. Realmente, assim, eu acho que, assim, de pesquisa mesmo, de fato, eu cheguei a assistir uma apresentação dele no Esteticainho, acho que de 2019. Tava ele e a esposa, se eu não me engano. Sim. Cara, assim... E ele é simples. É. Ele ensina de uma forma simples. Eu acho que isso é muito enriquecedor. Porque você pega uma pessoa com doutorado e tal, e o cara quer trazer algo muito, vamos dizer, em uma linguagem muito rebuscada e acaba dificultando o conhecimento, a absorção do conhecimento para o outro profissional. Né? E quando você fala de uma linguagem mais simples... Então você teve um bom professor, né? Nossa, demais. Ele como profissional, eu não tenho medo de falar que ele é o melhor mas Leduc, Volder tem
tem seus méritos. Certo. Mas o cara ali, profissionalmente falando, Godoy, para mim, é indiscutível. Então, vamos lá. Existe um método Leduc, existe um método Volder e existe um método Godoy, é isso? Então, essa separação? Existe um método Feld, que é um austríaco. Acho que ele é austríaco entre a Áustria e a Alemanha. Certo. Ele tem um hospital gigante ali, Feld e tal. São as 4 grandes escolas que a gente tem hoje no mundo. Certo. São as 4 grandes escolas. Cara, e aí tem as suas variações, né? sim. É claro que Volder é o pai de tudo e é quem criou tudo e foi quem trouxe tudo para drenagem. Em 1930, 32, mais ou menos, ele fala: ó, eu criei um conjunto de técnicas de massagem que eu observo que existe uma redução de medida de líquido. Certo. Eu consigo mobilizar líquido através de alguns movimentos que eu faço numa massagem. Ele era biólogo, tinha um conhecimento de sistema linfático, ele fala exatamente isso. Eu consigo fazer isso mobilizando o líquido pelo sistema linfático, é onde ele chama de drenagem linfática. Que show. Ele era, eu acho que, se eu não me engano, ele era francês. A França, né? Mais uma vez, um berço aí, né? Da área ele era da francês, ele também. fazia massagem nas Rivieras Francesas e é onde ele tem o primeiro relato sobre uma técnica de drenagem. Começam a vir variações. Sim, que é o normal, né, normal, Daniel? Claro, é o normal. Começam a vir as variações. Então, aí, essas 4 grandes escolas da drenagem, elas trazem essas variações. Aí o Feld é o que muda mais, Leduc vem um pouco do Volder, Feld aprimora alguma coisa, né? Claro, Feld vem um pouquinho diferente dos dois, aí vem Godoy também diferente de tudo isso. Então... O do Godoy também trabalha muito com as questões de faixas compressivas, né? Ele tem uma técnica de bandagem, né? que ele criou, uma meia de compressão inelástica que ele criou, fantástico, para linfedema não tem nada igual. Os resultados dele para linfedema são absurdos. Bom, agora vamos lá para